Por muito tempo, as pessoas não percebiam a importância de ser um terapeuta oriental. Não achavam que dava dinheiro, não achavam que tinha um propósito, era só mais uma profissão. Bastava o seu cliente dizer onde estava a dor, que ele pensava: é só pressionar esse ponto e acabou. Até a próxima. Se é que tem uma próxima. Não existia nenhum sentimento, nenhum desejo de transformação. Isso para mim não é ser um terapeuta. Quando eu comecei, eu sabia que iria na contramão de tudo que era feito até então no Brasil. E para me destacar, eu resolvi arriscar tudo e estudar na fonte. E por isso que eu fui para o Japão. Aprendi que o que realmente importa não é ganhar por uma hora de atendimento, não é ter o melhor espaço, nem os melhores equipamentos. Tudo muda quando você percebe que ser terapeuta é se conectar com o seu íntimo e mudar a vida de quem está ali, aliviar o sofrimento e ajudar as pessoas a viver sem dor. Você deixa de pensar que é só mais uma massagem e passa a entender que o seu propósito é que a pessoa saia dali transformada e agradecida. O olhar não é o quanto você vai receber, mas sim a sua realização profissional, por saber que está fazendo algo realmente útil e conectado ao seu propósito. E a independência financeira se torna a consequência da mudança de vida que você gera para os seus clientes. Quando você entende, estuda e vira essa chave na sua cabeça, tudo passa a fazer sentido. Você deixa de ser aquela pessoa que muitas vezes sai da sessão sem sequer ser lembrada. Deixa de ser alguém que só pressiona pontos e passa a ser reconhecida e bem remunerada, pois você tem segurança de que o seu atendimento sempre supera as expectativas do seu cliente. O que te move? O que você espera para o futuro? Eu não quero que você seja apenas mais um. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à Semana do Terapeuta Oriental, onde você vai descobrir como se tornar um especialista em terapias orientais, mesmo que você nunca tenha feito uma massagem em sua vida. Durante esse evento, você vai ver que é possível se tornar um terapeuta corporal reconhecido, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento prévio e mesmo não sendo da área de saúde. E você que já é da área da saúde vai aprender a melhorar a técnica, alcançando resultados mais eficientes no alívio das dores e até mesmo as enfermidades de seus clientes e pacientes. E, por consequência, vai conseguir cobrar um valor muito mais alto pelo seu atendimento, vai se diferenciar de seus concorrentes e ainda terá sua agenda lotada. Aquele cliente que melhora com seu atendimento, com certeza vai te indicar para outras pessoas. Talvez você esteja pensando que isso é bom demais para ser verdade. Eu também pensaria isso se eu mesma não tivesse alcançado esse resultado e ajudado milhares de pessoas a ter uma formação em terapias orientais, trabalhando, atendendo como terapeuta, e ter excelentes resultados em seus atendimentos e ganhando muito bem por isso. Esse evento é para você que é da área de saúde, como enfermeiro, massoterapeuta, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, personal trainer, esteticista, educador físico. E também é para você que está buscando uma nova fonte de renda, como o meu aluno Rodrigo Lopes, que é metalúrgico, mas que buscou as terapias orientais como uma renda complementar. E hoje fatura R$ 2.500 por mês trabalhando com as terapias apenas meio período. Meu nome é Rodrigo Lopes de Assis, tenho 37 anos, né? Eu sou terapeuta corporal, eu trabalho meio período apenas. E eu faturo de dois e meio mais ou menos por mês. Ou até mesmo para você que está insatisfeito com o seu trabalho, como o Ricardo, que encontrou nas terapias orientais uma oportunidade
para fazer a transição de carreira? Meu nome é Ricardo Silva Toledo, sou shiatsu-terapeuta, acupunturista e professor de educação física. Quando eu procurei o curso da Paula, na verdade foi justamente para trocar de área de atuação, né? Eu quis sair da escola e iniciar algo diferente. Então eu busquei muito o shiatsu nesse propósito. Mas como a Ociene, que era funcionária pública e teve que pedir exoneração, pois sua agenda vive lotada. Eu saí da prefeitura, hoje eu cobrava R$ 30, gente, acreditem ou não. Eu cobrava R$ 30 a massagem e eu fico tão feliz. Olha, Paula, você pode não acreditar, porque a nossa cidade é uma cidade pequena e eu hoje estou cobrando 150 a minha sessão. A minha agenda vive cheia, gente, graças a Deus. Se eu falar para vocês, se eu abrisse de segunda a segunda, das 7 da manhã às 7 da manhã do outro dia, eu atendia 24 horas. E também é para você que deseja aprender como tratar as dores de seus amigos, familiares, assim como a Enzegar, minha amiga. Eu recebia o shiatsu, gostava muito e resolvi fazer um curso para poder aplicar nos meus familiares e divulgar também o shiatsu, né? Na aula de hoje, você vai aprender na prática o que são as terapias orientais. Fique aqui comigo até o final, tem muita coisa boa para você aprender. Mas antes de começar o conteúdo, eu gostaria de me apresentar brevemente e de mostrar como eu descobri as terapias orientais. Você me vê agora desse jeito aqui, com um consultório todo arrumadinho, com esse ar do Japão, mas eu vou te dizer uma coisa que você não sabe, que eu era assim como você, que está aí com vontade de estudar e nem sabe por onde começar. Eu já fui assim. Tinha insegurança, medo de não conseguir mostrar confiança para o meu paciente, de não conseguir atingir as expectativas dos meus clientes. Eu não sabia precificar o meu trabalho, não tinha dinheiro para investir em equipamentos. E eu pensava que, por ser uma profissão não convencional, como medicina, fisioterapia, eu poderia não ser bem-sucedida. Havia muito preconceito naquela época. Eu tinha medo de não ganhar o suficiente também para o sustento da minha família. Mas eu já desejava aprender. Tinha afinidade com o toque. Desde cedo eu já fazia massagem no meu irmão, depois no meu filho. E eu não tinha a menor ideia por onde começar. E eu vou te dizer, foi difícil encontrar um caminho que valesse a pena investir o pouco de dinheiro que eu tinha e toda a energia que eu tinha. Desde criança, eu sofria de uma dor cervical bem forte, o que me levou a estudar e buscar terapias que pudessem me ajudar fora da medicina convencional, onde eu só encontrei remédios que não resolviam a dor. Fiz um curso de shiatsu no Rio de Janeiro, onde eu morava, e era muito fraco. Na verdade, não aprendi nada prático, só teoria. Foi uma decepção. Depois eu ouvi falar da escola do Masahiro Oki, lá no Japão, e eu resolvi ir estudar lá sem saber ao certo como era. Talvez se eu soubesse não teria ido, porque o treino era rígido demais. Era caro, me lembro que eu tive que vender o meu Chevette, que era um carro econômico dos anos 80, para comprar a passagem e pagar um mês da escola. Fui com minha família. E chegando lá no Japão, era exatamente aquilo que a gente vê nesses filmes tipo Kill Bill, Karate Kid, que é um treino muito intenso, mais intenso que um treino militar. Parecia um treino de samurai. Era uma escola residencial de terapias orientais. Nós morávamos na escola. Alguns moravam para estudar, assim como eu, e os outros para se tratar de doenças de todo tipo que você possa imaginar. As atividades começavam às 5 da manhã e terminavam às 10 da noite, todos os dias, sábado, domingo, feriado, dia santo. E eu vou te contar. Pela manhã, nós fazíamos mais treinos físicos, como caminhada, corrida, limpava a escola, tinha aula de exercícios corretivos, yoga, aikido, kendo. Haviam aulas de condicionamento físico bem forte, que o professor dava aula com uma espada de bambu na mão. Eu me lembro de subir a escada do dojo, né, que é o nome da escola, o prédio,
tinha 3 andares. Eu subia gatinhando, porque minhas pernas ficavam bambas, sabe? Sem controle para subir a escada. Mas eram outros tempos, gente, lá do outro lado do planeta, outros costumes, né? E à tarde eram as aulas de terapia, como shiatsu, karembui, sujô, finger yoga, mocha bustão, acupuntura, ventosas, compressas quentes, um monte de terapias. E à noite, os estudantes tratavam os enfermos, sempre com uma supervisão de um professor. Era muito legal. Apesar do treino ser muito rígido, aquilo nos fortaleceu muito, tanto na parte física como na parte mental e emocional. Com 1 mês de treinamento, eu já não tinha mais as dores na cervical. Isso me fez ver que ali tinha um conhecimento vivo, que funcionava. Aí eu já não tinha mais dinheiro para pagar a escola, os estudos no dojo. E aí eu pedi para ficar como voluntária. A escola aceitou o meu trabalho voluntário em troca da minha formação. E aí você pode pensar, que sorte que você teve. Será que é sorte? Eu vejo mais como uma conquista que veio através do meu esforço, de além de ser muito boa aluna, eu me oferecia no dojo com as tarefas de lavar louça, lavar banheiro. Então, todo o esforço de comprometimento de aprender e ajudar foi reconhecido pela escola. E digo para você, é bom quando você for trabalhar em algum lugar, você ajudar a clínica que você trabalha. Ajude com as coisas básicas, como manter o banheiro limpo, o ambiente limpo. Não é só vestir lá o seu jaleco branco, né? E fazer aquela pose de terapeuta. Esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive no meu treino. Não se deixar guiar pelo seu ego. O meu filho tinha 3 anos quando eu fui para o Japão. E você pode pensar, que difícil, né? Ir com uma criança para outro país. Mas não, as crianças abrem as portas. As pessoas se aproximavam de mim por causa do meu filho. E aí eu fiz boas amizades, tanto com os japoneses como com os estrangeiros que também iam lá para estudar. E fazia parte do meu treinamento também dar aulas, o que eu tinha bastante medo. Várias vezes eu tentei escapar sem sucesso. Tinha que dar aula para aprender a ser professora. Mas hoje eu vejo o quanto isso foi importante. Desde cedo eu aprendi a compartilhar o meu conhecimento. E depois do Japão, ainda passamos 6 meses na Índia, num ashram de meditação e yoga, de amigos que a gente fez lá no dojo do Japão. E depois mais 3 meses na Holanda, em uma escola que era ligada ao Aikido. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro, onde eu já morava, e comecei a atender numa clínica de psicólogos. E eu não precisei investir dinheiro para atender, porque lá já tinha uma sala vazia. Eu levei um acolchoado, depois eu vou mostrar para vocês na próxima aula, e eu podia atender no chão. E eu dava 30% para essa clínica de cada atendimento. Mas o segredo foi que eu atendia gratuitamente as secretárias da clínica. E sabe o que aconteceu? Elas lotavam minha agenda. E aí, em 1995, eu me mudei para São Paulo. E novamente eu tive que começar do zero absoluto. Mas eu vou te contar como eu comecei do zero aqui em São Paulo na próxima aula, na aula 2, para você ver que é possível sim começar do zero, sem dinheiro, sem investir nada. E foi aqui em São Paulo que eu desenvolvi essa metodologia de ensinar as terapias orientais do jeito que eu aprendi no Japão. Eu fiz esse curso de formação e desde então eu já formei milhares de alunos em cursos presenciais. Agora eu estou com essa nova possibilidade de ensinar online, o que me motivou ainda mais. Ensinar meu método online para poder ajudar as pessoas, muito mais gente pela internet. E até hoje eu continuo indo ao Japão para ajudar meus professores em seminários internacionais e assim também eu me atualizo. E algumas vezes nós nos encontramos por aí em outros países também, eles já vieram ao Brasil. E claro, né, gente, adoram o Brasil. Ensinar e ajudar as pessoas se tornou meu propósito de vida. E eu sou apaixonada pela minha profissão, gosto muito do que eu faço. Estudo diariamente sobre saúde,
faço esse trabalho para minha satisfação pessoal. Na verdade, eu já consegui uma situação financeira que mantém meu estilo de vida, que é simples minha vida. E eu posso colocar meu foco em ajudar as pessoas. E eu recebo milhares de depoimentos de pessoas que melhoraram as dores e a saúde em geral. E isso enche meu coração de alegria, dá sentido para eu continuar o meu trabalho. Então, agora que você já sabe de onde veio esse método, vamos para o conteúdo da aula de hoje. Nessa aula, eu vou te apresentar o Shiatsu, que é a terapia mais conhecida do Oriente. No Japão, o Shiatsu não é uma massagem. Se você for a Tóquio, em uma clínica, e pedir uma massagem, eles vão te encaminhar para massagem relaxante, não vão te mandar para o Shiatsu. Lá, Shiatsu é terapia corporal. É reconhecido pelo Ministério da Saúde como terapia corporal. Shiatsu é muito mais que uma massagem. Na tradução, Shi é dedos e Atsu é pressão. Então, pressão com os dedos. Mas também nós usamos outras partes do corpo para pressionar, como as mãos, né? Os cotovelos, os pés. Essa pressão ela é feita sobre os meridianos, que são canais de energia no corpo. Se você olhar aqui, ó, esse bonequinho, ele tem vários riscos no corpo. Cada um desse é um meridiano, tá? E a pressão é feita nesses canais de energia. O que acontece? Cada meridiano ele tem os pontos que a gente chama de tsubo, onde a gente acessa a energia do órgão. Dentro desse meridiano corre uma energia de vida que a gente chama de Ki, energia vital. Então, para você entender melhor, eu vou fazer aqui uma analogia. Imagina comigo uma linha de ônibus ou uma linha de metrô. Se não tem metrô aí na sua cidade, imagina uma linha de ônibus. Então, aqui eu estou na Paulista, aqui em São Paulo. Aqui passa o metrô aqui embaixo, nessa Avenida Paulista, que é a linha verde. Eu vou usar aqui azul, tá, gente? Então, aqui está o metrô, né? O metrô, ele tem várias estações, tá? Então, para você acessar a linha do metrô que está aqui, você tem que entrar na estação, tá? Porque se eu descer aqui, não tem acesso à estação, não tem acesso à linha do metrô. Eu tenho que ir lá na estação Brigadeiro, que é aqui pertinho, desço a escada rolante e acesso o trenzinho. Então, vamos entender como que é o Shiatsu. Essa linha é onde flui a energia aqui. Essa linha a gente chama de meridiano, tá? Meridiano. O ponto onde eu acesso a linha do metrô, que é a estação onde eu entro no metrô, é o tsubo, onde é o ponto de entrada de energia, tá? É um nome em japonês, mas você pode chamar de ponto, é um tsubo. E o que corre dentro dessa linha? O trenzinho do metrô, não é? Aqui está o trenzinho do metrô. O trenzinho do metrô é energia de vida, que a gente chama de Ki no Japão e Chi na China. Então, a gente tem o tsubo, o meridiano e o Ki. Tá? Assim forma a mesma coisa. No corpo, a gente tem o meridiano, os pontinhos, onde a gente pressiona e acessa a energia vital do corpo, do órgão. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática como encontrar o tsubo e o canal de energia que é chamado meridiano. E agora eu vou mostrar aqui no Guilherme como você vai aplicar o Shiatsu e você vai entender como funciona o Shiatsu. O Guilherme já foi meu aluno aqui e agora ele é meu professor de yoga. Eu faço yoga com ele online, que ele mora em Curitiba e veio para fazer essa gravação comigo aqui, conta honra para gente, não é? Eu moro aqui em São Paulo, ele em Curitiba, e aí eu faço aula com ele de yoga online. Então, vamos lá. Para você entender como funciona, eu vou mostrar aqui o meridiano do pulmão. Ele começa aqui, abaixo da clavícula, e continua aqui no braço, nessa linha aqui. Nessa parte interna, mais fina pele do braço, e vem aqui até a base dessa unha. Então, o meridiano tem 11 pontos do pulmão. 1, 2 estão aqui, 3, 4.
A gente usa cada ponto, ó, os 5, tá bem nessa dobra aqui do cotovelo, aqui é o ponto 5 do pulmão. A gente usa os 5 do pulmão para a garganta, para essa parte aqui, tá? Então, amidalite, faringite, laringite, dor de garganta, a gente usa o número 5 do pulmão. Já o 6 é aqui 4 dedos abaixo do 5 aqui, na linha. Então, o 6 a gente usa para tudo do nariz, aqui da face, rinite, sinusite, congestão nasal. Quando fica tudo congestionado, seu nariz, você vai usar o número 6 do pulmão. E aí, seguindo a linha aqui, vem 7, 8, 9. 9 está aqui no punho. O 9 a gente usa para aumentar a vitalidade, porque ele está ligado a aumento da energia. O pulmão, quando a gente adoece do pulmão, a gente perde a vitalidade, tudo fica muito difícil para fazer. Tarefas corriqueiras do dia a dia, quando você vai fazer, você fica cansado. Então, o pulmão também ele traz vitalidade, e a gente usa aqui o 9, a pressão no 9. Depois, seguindo aqui a linha, bem nessa parte onde fecha aqui a mão e chega a ponta desse dedo indicador, é o 10 do pulmão. O 10 do pulmão a gente usa para depressão, porque tem um estudo dentro das terapias orientais que chama 5 elementos, teoria dos 5 elementos, que relaciona os órgãos a estados emocionais. E a relação do pulmão é com a depressão, a melancolia. Então, a gente usa o 10 do pulmão para tratar a depressão. Todos os pontos tratam o pulmão em si. Se você ficar gripado, se você ficar resfriado, você vai fazer pressão. Você vai fazer pressão no meridiano com a palma da mão, com essa parte hipotenar aqui da mão. E depois você vai fazer o shiatsu, que é a pressão com o polegar, sobre toda a linha. Não precisa ficar muito preocupado com os pontos. Você pode dar uma atenção maior para o ponto, se houver uma dor de garganta, se houver uma rinite. Aí você fica mais tempo no ponto. Isso que é dar atenção para o ponto, é ficar mais tempo no ponto. E você vai tratando toda a linha do pulmão, né? Para qualquer coisa que afete o pulmão, pode ser asma, bronquite, ou você mora em São Paulo como eu, trabalha aqui na Paulista, que é muito poluído, ou as pessoas que são fumantes, você vai tratar toda a linha do pulmão. E se houver uma situação específica, como uma depressão, você vai ficar mais no ponto, fazer mais pressões no ponto. Use a polpa do polegar, que é a digital do dedo, né? E essa parte que você faz a pressão do shiatsu. E nós temos no corpo 14 meridianos. Como essa linha do pulmão, nós temos 14. Essa linha, ela é igual do outro lado, é simétrica. A mesma linha desse lado é igual do outro. E também nós temos outras linhas no corpo. Aqui, por exemplo, corre o meridiano, a linha do coração. Vem até a ponta aqui desse dedinho. Aqui no centro, a gente tem um meridiano importantíssimo que trata a circulação e toda a sexualidade, gente. Tem meridiano para circulação, para pressão alta. Trata também toda a sexualidade, a baixa libido, a impotência. Você vai usar essa linha central. Também nós temos aqui, bem do lado do meridiano do pulmão, o meridiano do intestino grosso, que vem aqui, ó, nesse dedo. Depois temos o meridiano do intestino delgado, porque vocês sabem que a gente tem 2 intestinos, não é? O intestino grosso e o intestino delgado. No centro aqui, nós temos um meridiano que trata a temperatura do corpo e equilibra todos os órgãos. Então, se você tem o pé gelado, se você tem calores da menopausa, se você tem febre, qualquer alteração de temperatura no corpo, você vai usar esse outro meridiano. Então, é riquíssimo esse recurso que a gente tem de, com o toque, a gente poder equilibrar a energia de todos os órgãos, e assim vai, coração, estômago, fígado, rins, bexiga, tá? Assim por diante. Quase todos os meridianos se referem aos órgãos.
também tem os meridianos relacionados ao sistema nervoso. E quando você começar a atender e colocar lá no seu Instagram que você faz shiatsu, ou pôr uma plaquinha na porta da sua casa, terapeuta oriental, a principal queixa que as pessoas vão ter quando te procuram é dor na coluna. E dentro da coluna, a principal queixa é dor lombar. E não tem no corpo nenhum ponto chamado coluna vertebral, lombar e tudo. E aí você me pergunta, mas por que a maioria das pessoas que procuram o shiatsu vem por dores na coluna? Porque quando nós equilibramos a energia dos órgãos, equilibra todo o corpo, inclusive e principalmente a coluna. Então, quando você faz shiatsu, a maior procura vai ser por dor na coluna. Então, você tem que ser especialista em tratar dores, porque vai vir muita gente com dor procurando você. Talvez você esteja pensando, será mesmo que só apertando nesses pontos as pessoas melhoram mesmo de suas dores? E eu te digo que sim. Olha só esses artigos científicos aqui que comprovam a eficácia dos pontos do shiatsu para diversos sintomas. E aí você vai pensar, para que é indicado o shiatsu? Vamos lá, vou te mostrar. Então, vamos ver aqui nas costas, para você ver a relação do shiatsu. Aqui corre o meridiano da bexiga, bem aqui do ladinho aqui, ó, da coluna. Então, quando a gente pressiona aqui, ó, mais ou menos nessa altura, aqui está relacionado ao pulmão. Você vai ver como tem relação com todos os órgãos. Ó. Aqui se relaciona ao pulmão, aqui a circulação, depois aqui é o coração, mais aqui embaixo, ó, o fígado, depois vem a vesícula biliar, o baço e o pâncreas aqui embaixo, aí vem estômago, mais aqui, depois o rim também, o intestino grosso, intestino delgado, a bexiga e os órgãos sexuais. Então, quando a gente está fazendo essa linha aqui do shiatsu, de várias formas que a gente vai aprender a fazer amanhã essa linha, pode ser com os dedos, pode ser com a falange, com as mãos. Você e seu cliente que está mais desavisado, acha que a gente está tratando musculatura, que a gente está tratando coluna, mas, claro, a gente está soltando a musculatura, a gente está soltando a região, mas, além disso, a gente está tratando todos os órgãos que tem no corpo na frente, os rins aqui atrás também. Então, você vai aprender a fazer um shiatsu direcionado para a necessidade de cada pessoa. Então, se você tem uma pessoa que é filho de diabético, neto de diabético, ou está com pré-diabetes, aí você trabalha mais a perna, a região que tem o meridiano do baço e do pâncreas. Ah, esse aqui é hipertenso, aí você trabalha mais o meridiano da circulação e do coração. Ah, esse aqui, sei lá, tem baixa de energia. É muito comum a pessoa vir falar que tem baixa de energia. Aí você pensa, será que a energia sexual também está baixa? Com certeza. Quando fala que tem baixa de energia, pode ter certeza que está tudo para baixo. Então, você vai trabalhar o meridiano da sexualidade. É assim que funciona no shiatsu. Então, não precisa ser o mesmo shiatsu, a mesma sequência para todo mundo. Você vai direcionando para os meridianos para aquela pessoa, para o sintoma que ela tem. E você vai aprender mais sobre isso aqui, nesta semana do Terapeuta Oriental. Agora que você já sabe o que é o shiatsu, eu quero te falar sobre as oportunidades que você terá trabalhando com essa terapia. Para se tornar um terapeuta oriental com resultados e reconhecimento, você não precisa ser da área de saúde e nem precisa ter dinheiro para começar a atender. Você também não precisa ter uma formação técnica como massoterapeuta ou mesmo nível superior como faculdade de fisioterapia. Eu mesma nunca fiz faculdade. Eu fui para o Japão sem ter feito faculdade. Você pode ganhar muito mesmo sem ter um diploma de universidade, sem ser fisioterapeuta, sem ser enfermeiro ou técnico em massoterapia.
Você não precisa nada disso para trabalhar com as terapias orientais. Ser terapeuta corporal é uma profissão livre no Brasil, que não exige uma formação acadêmica. Você pode trabalhar e ganhar muito dinheiro, muitas vezes até mais do que quem fez faculdade. Um trabalhador que recebe um salário mínimo no Brasil recebe em média R$60 por dia. Já imaginou poder ganhar o dobro ou o triplo desse valor em uma hora? Trabalhando com as terapias orientais, você pode ter uma renda mensal de 8 a 10 mil reais, investindo pouco. Você pode começar com nada. Eu mesma comecei aqui em São Paulo sem nenhum investimento financeiro. E na aula 2 eu vou te contar essa história. Eu vou te ensinar como você também pode começar do zero, sem investir nenhum centavo. Pensa comigo. Se você fizer 4 atendimentos por dia e cobrar R$100 cada atendimento, trabalhando de segunda a sexta, em uma semana você pode ganhar R$2 mil em uma semana. Se multiplicar esse valor por 4 semanas, em um mês, você terá faturado R$8 mil. É claro que você poderá atender mais pessoas por dia, trabalhar fim de semana ou até mesmo cobrar mais pela sua sessão. E assim você aumenta seu faturamento. Eu tenho alunos que fazem 8 sessões por dia. Eu, por exemplo, cobro R$350 por um atendimento e a minha agenda está sempre cheia. Em qualquer lugar onde você mora, você pode ter um bom retorno financeiro. Aí você pode pensar, mas eu moro aqui no interior, ninguém conhece as terapias orientais. Eu vou te dizer, no interior é muito bom, porque o boca a boca corre rápido. Todo mundo se conhece, logo corre a notícia, um fala para o outro, e essa é a melhor divulgação. Se você mora em cidade grande, assim como eu, você pode pensar, mas cidade grande, tem muita concorrência, onde eu moro. E eu te digo, a concorrência pode ser grande, mas pensa comigo. Quantas pessoas que você conhece que trabalham com terapias orientais, com essas técnicas que eu ensino, que é o shiatsu, o karembui? Quantas pessoas que você conhece que têm dores na coluna, enxaqueca, refluxo, gastrite, depressão, ansiedade, e que podem vir a ser seus clientes? E tem uma coisa, quanto mais difícil está a situação na vida, no país, na cidade, mais as pessoas precisam da sua ajuda. E o seu trabalho será diferenciado e você se tornará uma referência na sua cidade, independente do tamanho dela. Quando um profissional é qualificado, existe um campo muito amplo de atuação. Então, você poderá atender em qualquer lugar do mundo, entendeu? Imagina como seria se você tivesse essa liberdade de tempo, liberdade geográfica e tranquilidade financeira, para você trabalhar onde você quiser, no horário que você quiser, ser seu próprio chefe e ainda ganhando bem para isso. Isso é totalmente possível. E tudo que você precisa para atender são as suas mãos. Então, estamos chegando ao fim da aula 1, mas antes de terminar, vamos relembrar o que nós aprendemos aqui. Na aula de hoje, você conheceu a origem do meu método, a minha história profissional, aprendeu o que é o shiatsu, quais são as indicações do shiatsu e que você pode utilizá-lo conforme a necessidade de cada um. E aprendeu que para se tornar um terapeuta oriental qualificado, não precisa de formação acadêmica nem de investimento financeiro para começar. E na aula 2, que vai ao ar na quarta-feira, eu vou te ensinar como começar sem investir nenhum centavo. Eu vou te contar como foi o meu começo aqui em São Paulo. O que eu fiz para ter clientes pagantes sem investir nada. Então já coloca aí um alarme no seu celular e não perca a aula 2, que vai ao ar quarta-feira. Enquanto você espera a próxima aula, clique no botão abaixo desse vídeo e faça uma publicação em nossa comunidade, se apresentando, me diga quais são seus medos, seus desejos, suas inseguranças. Quando você pensa em se tornar terapeuta corporal, o que acontece com você? Eu já te contei nessa aula que eu também tive medos e agora me conte quais são os seus. Isso me interessa e pode ajudar todo mundo que está aqui nesse mesmo barco.
Eu vou ler seus comentários. E amanhã, terça-feira, às 19 horas, nós teremos live onde você pode tirar suas dúvidas comigo. E eu vou te passar conteúdo complementar das terapias orientais. E por último, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, clique no botão abaixo e entre agora mesmo, pois é por lá que eu vou te enviar os PDFs complementares e os links das próximas aulas e lives. Seguimos juntos aqui nessa Semana do Terapeuta Oriental. Obrigada pela sua presença. Beijo, até amanhã na live. Eu sou Carla Fernandes, eu sou massoterapeuta há 20 anos já e eu trabalho exclusivamente com massagens terapêuticas, as massagens orientais principalmente. Eu atendo basicamente umas 8 a 9 pessoas por dia. Aqui eu moro em Belém, eu cobro na minha sessão, eu cobro R$ 120. E mais ou menos entre 10.000 a 11.000 por mês. Eu sempre gostei muito de poder ajudar as pessoas. E com as massagens orientais, nossa, abriu um leque de opções para mim. Cada vez que eu vejo um paciente meu dizendo que ele trocou um tratamento com muita medicação e a massagem ajudou ele a ter mais qualidade de vida, nossa, para mim é super gratificante. E muitas pessoas, e também mostrar para as pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas não conhecem o poder e os benefícios de uma massagem terapêutica, né? As massagens orientais são terapêuticas. E muitas vezes as pessoas só sentem alguma dor ou algum desconforto e procuram logo, né, a medicação ou até os médicos. Não estou dizendo que isso não seja importante, sempre é bom a gente fazer uma avaliação, mas a massoterapia está aí para agregar, né? Os tratamentos com médicos, fisioterapeutas, eu acho que a massoterapia é uma agregação para deixar as pessoas terem mais qualidade de vida. Quando eu fiz o curso com a Paulinha, eu falei assim mesmo, nossa, caramba, essa terapia pode ajudar muito. Eu consegui crescer cada vez mais com a massoterapia, né? Nos meus atendimentos também melhoraram bastante. Para vocês que ainda estão em dúvida se vão fazer o curso com a Paulinha ou não, eu digo que vocês façam, porque vale muito a pena. Não só pelo conteúdo que ela entrega para vocês, mas também pela disponibilidade da Paulinha. Porque, assim, não é só fazer o curso, ela vai abandonar a gente. Não. Vocês podem mandar mensagem, ela está sempre disponível para vocês, para tirarem dúvidas, para fazerem uma troca com ela. Então, vale muito a pena. Não percam essa oportunidade de fazer um curso com a Paula e saber um pouquinho mais sobre essas massagens terapêuticas orientais e poder ajudar muita gente através das mãos de vocês.